Olá, meus seres! Eu espero que todos estejam muito bem, focados nas nossas aulas de biologia para melhorar os seus estudos, seja para o Enem, para o vestibular, para concurso público. Por isso, convido você a se inscrever no nosso canal. Inscreva-se, ative as notificações, deixe o seu like e o mais rápido chegamos com aulas de biologia semanais para você brilhar nessa disciplina. Nossa aula de hoje, sistema reprodutor. O foco do sistema reprodutor é garantir a perpetuação da nossa espécie. Sistema reprodutor masculino, sistema reprodutor feminino, sua anatomia e o funcionamento das estruturas para você brilhar nas questões e ter um conhecimento óbvio geral sobre esse sistema tão importante para a manutenção da nossa espécie. Componentes do sistema reprodutor masculino. Nós teremos componentes externos, visíveis anatomicamente a olho nu, pênis e escroto, a bolsinha que vai armazenar testículos e os epidídimos. E aí teremos componentes internos do sistema reprodutor, quando nós temos ali a análise dos testículos, acima do testículo epidídimo, de onde partem ductos deferentes e aí estruturas anexas, penduradinhas nesses ductos, que são próstata, vesículas seminais e as glândulas bulburetrais. Então eu fiz um esboço aqui, bem esboço, genérico desse sistema reprodutor, para você ter uma noção. Nos livros de anatomia, quando você estudar, você vai ver que a próstata, a vesícula seminal ficam ali bem juntinhas, vai ter a bexiga urinária aqui, mas os meus desenhos, eles imitam a realidade. Então, esse é um esboço bem geral da anatomia dos componentes do sistema reprodutor. Geralmente na escola tradicional, a aula vira quinta série e a galera tem várias observações. Aqui a gente vai ter uma aula mais técnica sobre esses componentes do sistema e se você tiver dúvida, mande aí que o mais rápido eu respondo você usando os termos técnicos científicos mais adequados para o estudo da anatomia dos sistemas reprodutores. Se nós olharmos para a anatomia, vamos de fora para dentro em relação à cobrança. A parte interna, obviamente, é mais cobrada. E a próxima aula é mais cobrada ainda nos vestibulares Enem, que é a gametogênese, o processo de formação de gametas, especificamente no sistema reprodutor masculino, espermatogênese, o nome desse processo. Pênis, porção externa. Nós teremos a glande, popularmente conhecida como cabeça do pênis, o corpo do pênis e uma porção interna chamada raiz do pênis. Ao longo do desenvolvimento embrionário, nós temos uma sinalização de hormônios, a testosterona. Lembra dela? Testosterona vai permitir o desenvolvimento de uma região chamada tubérculo genital. 8ª, 9ª, 11ª, 10ª, 12ª semana desse desenvolvimento embrionário. E é possível ver a anatomia desse sexo biológico em desenvolvimento a partir do tubérculo genital e uma sinalização da testosterona. Lembra da nossa determinação cromossômica desse sexo biológico? XY. E aí no cromossomo Y, um gene chamado SRY. E a sinalização da produção da testosterona em esse tubérculo genital desenvolvendo-se. E a gente vê diferenciações na formação desses sexos biológicos. Na região interna do pênis, nós veremos 3 espaços, formando cilindros, que são os corpos cavernosos, 2 na região dorsal, e na região ventral, o corpo esponjoso ao redor da uretra. Esses corpos, eles se enchem de sangue, numa sinalização do sistema nervoso periférico autônomo parasimpático, para que tenha um aumento de fluxo desse sangue para esses corpos. E aí esse aumento do fluxo sanguíneo, enchimento desses corpos e ereção do pênis. Fisiologicamente, o pênis tem um momento de flacidez, popularmente quando ele está mole, graças a esse reflexo do sistema nervoso periférico autônomo parasimpático, sinalização, aumento do fluxo sanguíneo e o pênis sai da flacidez e entra em ereção. Então o aumento desse fluxo sanguíneo faz
com que saia da flacidez, vá para a ereção. Ou o ato sexual ou a masturbação vai atingir o clímax e depois ele volta a esse período de flacidez. Então, o aumento do fluxo sanguíneo para esse corpo esponjoso e esses corpos cavernosos vão garantir a ereção do pênis. Falei para você que temos a uretra e ela vai atravessar a região do pênis e vai ter a sua abertura. Por essa abertura, ocorre a liberação do sêmen ou esperma durante a ejaculação e também é eliminada a urina durante o ato da micção. Então essa uretra tem duas funções no sistema reprodutor masculino, a ejaculação e a micção. Então essa porção externa, pênis. O escroto é uma bolsa que vai armazenar os testículos e acima do testículo a região chamada de epidídimo. Então eles vão ficar ali armazenados nessa bolsa. Temos uma divisão, um septo que separa lado direito e lado esquerdo, onde estarão os testículos direito e esquerdo e os epidídimos acima. Essa bolsa tem parede muscular. Essa bolsa responde à variação de temperatura corporal em relação à temperatura ambiental. Então a temperatura ambiente vai influenciar na musculatura, que ora vai estar relaxada e os testículos mais afastados da região pélvica. Se a temperatura estiver muito baixa, a musculatura contrai e os testículos ficam mais próximos da região pélvica, e isso é essencial para o controle de temperatura que vai influenciar na espermatogênese, que é o processo de formação dos espermatozoides. Então eu coloquei aqui para você lembrar um controle térmico, porque os testículos estão lá dentro, respondem a essa variação de temperatura, isso tem uma influência na produção dos espermatozoides. Os testículos são as gônadas masculinas, as estruturas responsáveis pela produção do gameta masculino, que é o espermatozoide, e também do hormônio chamado de testosterona. Então, no interior dos testículos, nós veremos inúmeros túbulos seminíferos. Na próxima aula, que você vai assistir, que a gente vai falar sobre a espermatogênese, eu vou dar destaque. E esses túbulos seminíferos têm células no interior, tem células entre eles, e aí a gente tem essa função biológica para os testículos. Produção de espermatozoide e produção de testosterona. Então, duas funções biológicas marcantes. Acima do testículo, nós temos epidídimos. Parece um gorrinho, uma bolsinha, e ele vai receber os espermatozoides. Os espermatozoides são produzidos aqui nos testículos, direito e esquerdo, são encaminhados para os epidídimos e lá vão passar por um processo de maturação. Esse processo de maturação é essencial para que o espermatozoide tenha a sua mobilidade, as suas funções e consiga lá na frente garantir a fecundação ou fertilização. Então, acima de cada testículo, um epidídimo que vai temporariamente armazenar e promover a maturação dos espermatozoides. De cada um dos epidídimos parte um ducto chamado deferente. Ele vai passar lá pela porção da bexiga urinária e ele vai receber secreções. Então, esse ducto deferente, ele transporta os espermatozoides dessa região do epidídimo até uma porção conhecida como ducto ejaculatório. Então eu coloquei ducto deferente, transporta espermatozoides, epidídimo até ducto ejaculatório. Ok, esse ducto está na região da uretra, que já está na próstata. Então nós teremos aí a uretra dividida em prostática, membranosa e a porção do pênis, que atravessa o pênis, e a gente vai ver essa uretra recebendo esses espermatozoides. Mas tem uma dilatação do ducto deferente que vai formar esse ducto ejaculatório ali na região. E aqui você vai destacar aquele processo de esterilização masculina chamada de vasectomia. Então eu deixei um espacinho aqui e você vai puxar essa seta e você vai fazer as suas anotações. Então, cirurgicamente, os profissionais médicos podem fazer cortes ali do ladinho da região do escroto, ter acesso ao ducto deferente e seccionar, cortar esses ductos e amarrar. Isso vai impedir o transporte dos espermatozoides da região do epidídimo até a região do ducto ejaculatório.
Tá, mas isso vai influenciar na produção de espermatozoide? Não, isso não influencia a produção de espermatozoide. Vai influenciar na produção da testosterona? Não, isso não influencia. Mas eu vou continuar mantendo a capacidade de ejaculação se eu for um homem e fizer a vasectomia? Sim, essa capacidade de ejaculação é mantida. 90% mais ou menos do material ejaculado vem dos líquidos prostático, seminal e das glândulas bulbouretrais. Os espermatozoides correspondem a 5 a 10% do sêmen ou esperma. Então é mantida essa capacidade de ejaculação, só que durante esse processo de ejaculação não serão encontrados os espermatozoides lá no interior. Então vai existir ejaculação, mas não teremos espermatozoides, porque foi seccionado o ducto deferente que transportava da região do epidídimo até esse ducto ejaculatório, que vai culminar na uretra, na porção prostática, ok? Então teremos destaque para essa região. Agora, próstata, vesículas seminais e glândulas bulbouretrais são estruturas que produzem secreções. A próstata é uma glândula ímpar, uma apenas, à frente do reto, e um toque retal o médico pode analisar e ter uma noção do tamanho, do volume da próstata, porque com o avançar da idade aumentam-se as chances de cânceres nessa estrutura, e isso nos preocupa muito na área da saúde, porque eles podem ser prevenidos com esse exame bem simples. Então, se você tem alguém na sua família que já teve aí uma predisposição histórico, é sempre bom o alerta, é sempre bom a informação para que essas pessoas façam esses testes preventivos para evitar situações mais agressivas que infelizmente podem culminar com a perda de pessoas que amamos tanto e estão ao nosso entorno familiar. Nós analisamos a produção e liberação de um líquido chamado prostático, e esse líquido é alcalino ou básico, um pH aí de 7,5 aproximadamente. E esse pH alcalino é importante para proteger os espermatozoides contra a acidez que existe lá na vagina. Então vai existir uma microbiota no interior da vagina, vai existir uma secreção e lá vai se criar um ambiente que tem um pH reduzido. E os espermatozoides perdem muito a mobilidade nesse pH ácido. Então esse líquido vai fazer essa proteção. As vesículas seminais produzem e liberam uma secreção que tem, entre outros componentes, um açúcar conhecido como frutose. E os espermatozoides absorvem essa frutose desse líquido e mantêm a sua atividade metabólica. Então, espermatozoide é uma célula muito compactada, muito especializada, tem pouquíssimos grãos de glicogênio no interior para atuar como uma reserva energética, e eles acabam absorvendo essa frutose para garantir sua atividade e sua mobilidade. São duas vesículas seminais, ficam ali na região próxima, próstata, liberando as suas secreções nesses ductos que eram educto ejaculatório. E as glândulas bulbouretrais ficam um pouco mais distantes, mas produzem e liberam secreções, e essas secreções elas também compõem o sêmen e o esperma, protegem a nossa uretra, higienizando, limpando essa uretra, e às vezes pode ser liberado um líquido um pouquinho antes dessa ejaculação, e esse líquido vem dessas glândulas bulbouretrais em sua maior quantidade ou em sua maior parte da secreção, liberada um pouquinho antes da ejaculação. Então, esses são os componentes gerais sistema reprodutor masculino. Parte externa, pênis, escroto. E porção interna você vai analisar testículo, produzindo e liberando esse espermatozoide para o epidídimo, armazenando / maturando, depois ducto deferente transportando até ducto ejaculatório a porção da uretra prostática, líquido da próstata, líquido seminal, líquido das bulbouretrais, tudo isso misturadinho formando sêmen ou esperma. 5 a 10% desse líquido, espermatozoide. O resto desse volume são esses líquidos importantes para manter mobilidade,
proteção dos espermatozoides. Então, essas funções eu gostaria que vocês lembrassem, porque em provas de Enem, vestibulares, concursos públicos, podem aparecer. Se você tiver dúvida, mande aí que eu respondo mais rápido você. Se não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações, aulas semanais de biologia para você brilhar e deixe o seu like que sempre apoia o nosso projeto. Abraço e bons estudos para todos vocês.